você me deu a mão, eu tava comigo. Adoro essa música. Ora, muito boa noite a todos. É um gosto ter o privilégio de mais uma vez fechar o dia. Ontem falávamos de tecnologia e dos desafios da bioeconomia. Hoje não podia correr melhor, porque o Fernando acabou de me dar a deixa. A Europa assumiu a responsabilidade de liderar o processo de implementação da sustentabilidade na moda. É um processo extremamente complexo, extremamente difícil e que é impossível tratar apenas dentro da Europa. O que está a acontecer na Europa vai e está a afetar, como o Fernando acabou de dizer, está a afetar o mundo inteiro. A nossa esperança é que este movimento resulte em vantagem para todos. Bom, começamos por isto. A moda é o diabo. A moda é que estraga o planeta, somos os segundos mais poluidores e daqui só vem mal ao mundo. Foi isso que nos disseram. Dentro deste espírito, as próprias ONG que passaram uma vida atrás do nuclear, e agora parece que mudaram de opinião porque o nuclear é bom, decidiram ter um novo alvo, e o novo alvo foi a indústria da moda. A Greenpeace, que eu cresci desde miúdo a ver lutar contra a energia nuclear, voltou-se contra a moda. E isto tinha que ter consequências. É verdade que a indústria da moda tinha um caminho enorme para fazer em prol da sustentabilidade. Bom, também é novo a publicação destes objetivos, é novo e alguns deles, sobretudo os 4 que foram referenciados pelo Fernando, tocam diretamente a nossa indústria. Mas o que marca a diferença é o momento em que a Europa, independentemente de haver ou não haver acordos a nível internacional para a questão da transição climática, assumiu uma responsabilidade para si própria e que foi dizer, nós vamos fazer. E o resto do mundo virá connosco. Vamos fazê-lo, por muito que nos custe, vamos ter que o fazer dentro da Europa. É isso, a Europa propôs-se a ser o primeiro continente, todo o continente, climaticamente neutro até 2050. Parece que falta muito tempo, mas o trabalho titânico que é necessário fazer para transformar um continente inteiro num continente neutro climaticamente não será fácil neste espaço de tempo. Já só faltam 27 anos, não é assim tanto tempo. E então o que é que diz este Green Deal, o que é que diz? Assim, em traços muito simples, diz que vamos ser neutros climaticamente em 2025, vamos proteger a vida humana, os animais, as plantas, vamos ajudar as empresas, e esta é uma nota extremamente importante, é o facto da Comissão não ter tido uma atitude, digamos, fundamentalista, orientada para o planeta, para as pessoas, etc., mas ter uma preocupação com as empresas, com a atividade económica. E, finalmente, a questão da forma de fazer a transformação. Aquilo que se chama, hoje em dia, the critical pathway for the change. Estes são os 4 pontos fundamentais desta estratégia, obviamente tendo como objetivo o primeiro que está aqui referenciado. Se formos lá dentro, há aqui vários pontos que nos tocam diretamente como indústria e como toda a cadeia da moda. O ar puro, água limpa, solos saudáveis e biodiversidade. Já estamos fritos. Desculpem que fiz aqui a asneira. Nós temos grandes responsabilidades em relação à água, em relação ao ar, etc.
Os edifícios renovados e energeticamente eficientes toca-nos menos, embora toque também. Os alimentos, mais transportes públicos, energia mais limpa, toca-nos imensamente. E agora entramos aqui num ponto muito polémico. Produtos mais duradouros. Ó diabo! Então querem que os consumidores consumam menos e que comprem menos e que a nossa indústria pare. Eu vou-vos confessar, já vos disse isto hoje. A minha convicção é que o desafio é ser neutro, não é produzir menos ou consumir menos. Se conseguirmos que a cadeia da moda seja neutra, não há por que reduzir. Eu acredito que não vai reduzir, acredito sim que a Europa está a estabilizar o consumo, mas temos espaços no hemisfério sul onde o crescimento da utilização de vestuário é assinalável. Na Ásia, na África, a África tem tudo para crescer e na América Latina também. Bom, ok, isto parece só filosofia ainda, não é? E poderíamos entender estas regras ou estes princípios como, bom, são princípios a seguir, são boas práticas que todos devemos aprender e vamos utilizar no nosso dia-a-dia. Pois eu direi que se fosse apenas isso, nós íamos demorar não 30 anos, mas íamos demorar 100 anos a fazer a transição. Não podemos exigir aos clientes que sejam responsáveis na compra se não tivermos produtos responsáveis para lhes pôr à frente para comprar. E essa transformação é uma transformação que acontecerá de qualquer das maneiras. Como se dizia há pouco neste palco, porque é uma vantagem competitiva hoje uma empresa a apresentar soluções sustentáveis. Mas a velocidade não seja grande. O que mexe, de facto, é quando o legislador chega e diz: a lei vai impor. É duro, porque de um dia para o outro vamos ter que cumprir a lei e as transformações são sempre muito difíceis. Mas, ao mesmo tempo, a Comissão Europeia decidiu selecionar 14 ecossistemas económicos como sendo os estratégicos. E aí, graças ao Altíssimo, a Comissão Europeia, pela primeira vez na vida, colocou o setor têxtil. O setor têxtil está entre os setores estratégicos da Europa. Nunca tinha estado. Isso para nós é uma grande vitória. Como se diz em linguagem pós-revolucionária portuguesa, é uma vitória da classe operária. Mas vejam os pontos vermelhos. É que o setor têxtil não está apenas naquilo que se resume à indústria têxtil. Porque o têxtil está na mobilidade e nos transportes. Fernando, para Portugal, 12% das peças de automóveis são têxteis, fabricadas em Portugal. 12%. É um negócio muito importante e cerca de 25% a 30% do negócio português já é na área dos têxteis técnicos. Lembro-me em 2010, quando nos conhecemos, que a situação ainda era aspiracional. Mas aconteceu, de facto, com Portugal, o que é muito bom para nós. Mas vejam, as indústrias criativas, a construção, o espaço e a aeronáutica, a mobilidade que já falei e, naturalmente, as indústrias que são intensivas no consumo de energia. Ou seja, o setor têxtil está no centro da estratégia de desenvolvimento industrial da União Europeia, o que é muito bom para nós. Agora vamos ao que custa. Bom, então, regras para cima. Para que isto seja possível, a União Europeia, a Comissão Europeia, decidiu fazer leis. Lá funciona um pouco diferente daqui, porque são diretivas comunitárias que depois são transpostas para o ordenamento jurídico de cada país. E criaram uma estratégia, que se chama Estratégia Europeia para os Têxteis Sustentáveis e Circulares, que tem um conjunto de princípios que são todos eles dolorosos para quem tem que os implementar. Eu não gosto de ler o que está escrito, mas neste caso tenho que ler cada um dos itens. Proibir a destruição de têxteis não vendidos ou devolvidos. Todos nós sabemos que o modelo de negócio do luxo é muito simples. Com markups de 30%
pode-se mandar fabricar 3 ou 4 vezes as necessidades para servir sempre o cliente. Mas para não estragar preço nem marca, não há saldos, não há promoções, nem de etiqueta cortada. São queimadas as peças. Eram queimadas as peças. Em primeiro lugar a França, a seguir a Alemanha e agora a União Europeia toda. É proibido destruir peças de vestuário não vendidas. É o fim do mundo. Não, não é. Isto está a obrigar as marcas de luxo a mudar radicalmente o seu modelo de negócio e finalmente utilizar princípios que tinham sido desenvolvidos para o fast fashion, que é estoques muito pequenos e trabalharem com a indústria de resposta rápida. Eu, como português, estou muito contente, porque esse é o nosso negócio. É a resposta flexível e rápida. Talvez por isso as marcas de luxo estejam a caminhar para Portugal, o que já representa um volume de negócios muito, muito interessante. Regulação da exportação de resíduos têxteis e promoção dos têxteis sustentáveis a nível mundial. Eu estou a ler aqui, mas posso ler à frente que tenho um slide para cada uma destas coisas. Tínhamos esquecido esse pormenor. Bom, olhem para a coisa do meio. Pela primeira vez, a União Europeia diz outra coisa extremamente importante, que é: não estamos a estabelecer regras para a produção na União Europeia, estamos a estabelecer regras para os produtos que forem vendidos na União Europeia. Isto, a que se dá o nome de nivelar o terreno de jogo, é fundamental para a indústria europeia. Como diz o Fernando, como é que é possível? O algodão vai daqui, faz 20 mil quilómetros, é transformado, vem para cá, chega cá a preço que nós não conseguimos fazer, o que é que se passa? Tem que haver qualquer coisa estranha. E, portanto, a indústria europeia, que tem há muitos anos que cumprir a legislação ambiental, a legislação laboral, tudo e mais alguma coisa, como acontece no Brasil, e depois tem que concorrer com quem não tem que cumprir nada e que pode aparecer com preços que ninguém compreende. Eu não consigo compreender os preços da Primark. Os senhores conseguem compreender? Ninguém compreende. Bom, eu estou a carregar nisto sem querer, é uma chatice. Esta é uma questão importante, que é: as regras aplicam-se a quem vender para a Europa. E é neste ponto que o que eu vos vou aqui transmitir é importante para o Brasil. É importante para o Brasil como potencial exportador para a Europa, mas também é importante para o Brasil porque, como disse o Fernando, e muito bem, mal ou bem, mais depressa ou mais devagar, o mundo vai ter que alinhar, vai ter que acertar as agulhas com o que a Europa está a fazer. Então, vamos agora ao conteúdo destes documentos legislativos que estão em discussão ou que estão em fase final de aprovação. Em primeiro lugar, os documentos da União Europeia, sem nenhum problema, declaram guerra ao fast fashion. Eu achava que isto seria impossível, porque fast fashion é um negócio europeu também. Mas a verdade é que os documentos dizem objetivamente, não é por linhas tortas, dizem objetivamente, reduzir e eliminar o fast fashion. Ora, isto é uma posição política de grande força. Primeiro, como dizia há pouco, a proibição da destruição dos têxteis não vendidos ou devolvidos. Só isto já seria uma grande medida no sentido da sustentabilidade. Mas a segunda, ela é egoísta e altruísta ao mesmo tempo. Regular a exportação de lixo. Provavelmente passou aqui no Brasil uma reportagem feita por portugueses no Ghana, em que se mostra a vergonha do primeiro mundo. E entenda-se primeiro mundo: Europa, Estados Unidos, Canadá, China e Índia, como exportadores de lixo para países africanos, acabando por as peças ficarem nos rios, no mar, nos areais, em todo o lado. É vergonhoso, é uma vergonha para o primeiro mundo, e a União Europeia decidiu proibir esse tipo de exportação. Mas também noutro sentido, o sentido egoísta,
não vamos exportar lixo porque o lixo é matéria-prima. A reciclagem precisa de matéria-prima e a matéria-prima é o lixo. Nós temos em Portugal empresas que estão a importar lixo de outros países porque não têm a matéria-prima para fazer reciclagem. Não é qualquer lixo. O pós-consumo ainda tem problemas para resolver, como tratámos ontem. Proibição das alegações ecológicas enganadoras para têxteis. Oh, meus amigos, até neste palco, estes 2 dias, ouvimos muito greenwash. Neste palco. Temos de dizer a verdade. Temos de dizer a verdade. Mas que é isso? Ainda não há soluções para reciclar peças em fim de vida. Não há tecnologia. Como é que a gente pode dizer que é tudo circular? Não é nada circular. A União Europeia tem consciência disto. A palavra é forte, é proibição do greenwashing. Como vai ser feito? Ainda estamos a discutir. Mas este é um princípio fundamental. Quem imaginava? Seguinte, ó diabo, promover a reutilização, a segunda mão, a reciclagem a reutilização e a reciclagem de resíduos têxteis. O mercado de segunda mão é um mercado difícil, muito difícil, porque está a obrigar a desenvolver cadeias logísticas muito diferentes, tem vários problemas, mas está a existir, nomeadamente em países que tradicionalmente eram exportadores de peças em fim de vida porque ninguém queria utilizar peças em segunda mão. Vai fazer o seu caminho. Então isso vai ameaçar a nossa indústria? Pois eu acredito que não. Agora, a reutilização pressupõe níveis de performance das peças e esta é uma responsabilidade que se vai depois repercutir na última parte da minha apresentação, que diz respeito à responsabilidade alargada do produtor. Aí, Fernando, outra vez, diabo, o que é que querem que eu pague? Bom, como tinha aqui atrás, a durabilidade, a reparabilidade e a reciclabilidade das peças são critério de sustentabilidade a ser avaliado. Combate à poluição por microplásticos. Parece fácil. Onde é que eles são produzidos? Na confecção? Não. Na tinturaria? Não. Em casa. É preciso modificar a tecnologia das máquinas de lavar. É preciso rever os produtos químicos que são utilizados para a lavagem. Mas do nosso lado é preciso rever os materiais e as técnicas de produção de tecidos com vista à redução da libertação de microplásticos. Mas quando falamos de microplásticos, eles não são todos iguais. Porque se libertar micropartículas de celulose não tem problema nenhum para o ambiente. E aí voltamos à nossa discussão de ontem. Bioeconomia. Guerra aos produtos de origem fóssil, às matérias-primas de origem fóssil. Intensificação do controle das substâncias nocivas. Durante 30 anos, a União Europeia teve regras muito estritas no que diz respeito à utilização de substâncias nocivas à saúde, o chamado REACH, mas não fez fiscalização. Então, nos nossos laboratórios, nós encontramos frequentemente produtos proibidos nas peças de vestuário que são importadas. Então agora é diferente. É a implementação de mecanismos de controlo à entrada na União Europeia com vista à identificação de peças que possam conter este tipo de substâncias. Agora vamos começar a trabalhar para que as coisas melhorem. Pela primeira vez se fala na responsabilidade do desenhador. O designer, no momento em que define uma peça, se ele especifica uma peça com 100% de algodão ou com algodão elastano, está a construir duas peças com uma reciclabilidade diferente.
Se a mesma peça tem fibras proteicas misturadas com termoplásticos, misturados com fibras celulósicas, está a dificultar a reciclabilidade. Ou, pelo menos, está a aumentar a necessidade de desmontar a peça antes da reciclagem. Começa no desenho a responsabilidade de desenvolver peças mais sustentáveis ou que sejam construídas a pensar em todo o ciclo de vida. Isto também é novo. Atenção, a Comissão Europeia o que diz é requisitos obrigatórios de ecodesign. Não é um conselho, é exigência. Vamos misturar botões metálicos com botões de madeira? Não vamos. É destas coisas que estamos a falar. Ponto seguinte. Isto fala-se pouco. Mas neste momento na União Europeia, uma empresa quando vai pedir um crédito ao banco, o banco é obrigado a fazer uma avaliação de sustentabilidade daquela atividade económica e a taxa de juro vai ser regulada em função do nível de sustentabilidade. Alguém imaginava isto aqui? Pois isso já é realidade na Europa. De resto, temos a banca a tirar os cabelos da cabeça. Porque eles sabem avaliar o risco de mercado, eles sabem avaliar os ativos que são colocados como garantia dos empréstimos, não sabem avaliar o nível de sustentabilidade de uma empresa têxtil. As regras vão ao ponto de avaliar a utilização de formaldeído, de fetalatos, a quantidade de água por peça, a quantidade de energia e emissões de CO2. Não há nenhum banco que saiba fazer isto. Nenhum. Estou à espera que seja negócio para mim. Estou mesmo à espera que me venham contratar para fazer essas avaliações. Mais preocupado estou com as empresas. Porque isto colocado nas mãos de gente que não conhece a indústria, que não sabe como é que a indústria funciona, só pode correr mal para nós. Que é fecharem o crédito ou avaliar de tal forma mal, no sentido de defender o património deles e, portanto, aumentar as taxas de juros. Isto também é novo. Quem é que imaginava há 10 anos que viesse a haver regras que são obrigatórias para a banca avaliar a sustentabilidade de uma empresa antes de emprestar dinheiro? Uma outra regra tem a ver com, esta é completamente altruísta, as empresas exportadoras não podem exportar da União Europeia se não cumprirem um conjunto de requisitos ESG. Completamente altruísta. É dizer, o que nós não queremos para nós, não queremos para os outros e, portanto, ninguém exporta se não cumprir as regras ESG que estão estabelecidas. E aparece então o passaporte digital de produto. Não é, Fernando? Você há um ano não acreditava, Fernando. Em novembro você não acreditava. Mas é verdade. Está mesmo a acontecer. Vai ser obrigatório que cada peça vendida na Europa esteja acompanhada de uma etiqueta inteligente que permita ter acesso a toda a informação relevante em matéria de sustentabilidade e outras matérias também. Isto é completamente novo e está a acontecer. Isto vai acontecer. Todos os produtos no mercado da União Europeia terão um rótulo ou etiqueta inteligente que dá acesso aos dados sobre o produto. Estes dados informarão a cadeia de abastecimento e os consumidores sobre as dimensões do produto, como o georrastreio, a energia utilizada, a reciclabilidade ou a durabilidade. De facto, as etiquetas que hoje são colocadas numa peça não dizem nada. Dizer fabricado em Portugal 100% algodão não diz nada. Que algodão, produzido onde, quanta água utilizou, pesticidas, não diz nada. Este é um grande salto. Bom, estão aqui um conjunto de conteúdos básicos
que foram alinhados pela Comissão Europeia para constar desse passaporte digital de produto. Ora, vejam só o nível de detalhe que é necessário estar presente neste passaporte. Bom, em Portugal pusemos pés ao caminho. Como disse o Fernando, a França acha que é dona do mundo e que todas as suas ideias são para ser adotadas. E também no passaporte a França chegou e disse: já temos uma solução. Calma, não tem solução nenhuma. Há outras soluções e vamos discutir, que é o que está a fazer neste momento, sobre as várias soluções. Nós não podemos deixar que um país que é essencialmente industrial seja comandado por um país que, apesar de ser um bocadinho industrial, é essencialmente um gestor de marcas. Porque sabemos para quem é que fica a parte má do bolo, não é? Então nós desenvolvemos um protótipo em Portugal que está a funcionar e que eu apresento aqui 4 ecrãs da versão consumidor do passaporte. Ora, a primeira é a existência de um score simples de ler entre A e F que posiciona o produto em termos de sustentabilidade global. Mas depois vamos ao detalhe. Um indicador de sustentabilidade ambiental e um indicador de sustentabilidade... Isto é um caso real. E um indicador de sustentabilidade social. O consumidor pode dar privilégio a uma parte ou a outra. No segundo ecrã, mantemos o score global, mas temos o número de litros de água que foram utilizados para produzir aquela peça, o número de gramas de produto químico utilizado para aquela peça, as emissões de CO2 e o nível de reciclabilidade. 4 parâmetros fundamentais e estes são obrigatórios no passaporte. No terceiro temos as instruções de manutenção e no quarto temos o rastreio de quem é que interveio na produção daquela peça. Eu não tenho aqui, porque não cabia, não é? Não tenho aqui o ecrã todo, mas dá para perceber que foi um fio fiado na Nova Fil, que é bem conhecida por alguns de vocês, uma malha que foi feita na A Sampaio, foi depois tingida na Tintex, a TMG confeccionou e foi enviada para um cliente na Finlândia. É um caso real, estamos a falar de um caso real. Este é um exemplo do que é que vai ser o passaporte digital de produto na versão para o consumidor. Porque a versão para a cadeia de valor há de ser muito mais detalhada. Há mais informação que tem que passar de um elo para o elo seguinte para que a indústria saiba que tipo de material está a comprar, que tipo de produto está a comprar, para saber como é que vai operar sobre esse produto. Para fazermos uma comparação das várias iniciativas europeias de passaporte digital, estão aqui as componentes que estão cobertas. O caso francês está ali, French Initiative, é bastante incompleta. O caso português, o que está a verde já está desenvolvido, o que está amarelo está em desenvolvimento, estará pronto dentro de semanas. Portanto, nós acreditamos que com este mapa dá para ver a forma como os vários países estão a interpretar o passaporte e eu direi que Portugal não estará muito longe da verdade, tanto mais que esta iniciativa CIRPASS, a que nós pertencemos também neste momento, é uma iniciativa que ela própria envolve vários países e que tem como objetivo, como o nome indica, o desenvolvimento de um modelo de passaporte. Agora vamos à parte chata. Definição da responsabilidade alargada do produtor. Isto já existe para outros setores. Pneu. Você, quando compra um pneu, você paga uma ecotaxa. E essa ecotaxa é utilizada para financiar pelo menos uma parte do processo. A parte da recolha, da logística, para que o pneu seja reciclado. Embalagens também, nomeadamente as de vidro, as pilhas, as baterias. Bom, está definido para os têxteis. A França foi à frente, mas fez um mau trabalho, porque a França diz assim: o produtor vai ter que pagar 30 cêntimos por peça, sem nenhuma avaliação
se a peça foi construída de forma mais sustentável ou menos sustentável. Que é a mesma coisa que dizer, não se preocupem porque pagam o mesmo. O que nós defendemos é bem diferente, é que o passaporte digital de produto venha dizer qual é que é a cota-parte do pagamento desta taxa que cada um dos operadores vai pagar. Se uma empresa é sustentável na sua operação, não deve pagar nada. Se ela é neutra, não deve pagar. Se estamos a importar algo cheio de problemas que vem do outro lado do mundo, deve pagar, e muito. Porque só assim é que há equidade. Mas, resumidamente, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é que o produtor, embora a noção de produtor aqui pode englobar um trader, pode englobar o varejo, vai ter que pagar a um fundo em função, um valor para que seja reinvestido na circularidade das peças. Portanto, a recolha no fim de vida, etc. Eu direi que até ao final do ano a discussão pública está feita e eu direi que será provável que dentro de 2 anos está em funcionamento. E está em funcionamento porquê? Porque em 2025, já há lei para isso, a partir do dia 1 de janeiro, nenhum lixo têxtil pode ir para o lixo. As empresas de recolha de lixo urbano, essas empresas são obrigadas, a partir do dia 1 de janeiro de 2025, a separar o lixo têxtil. O que levanta outro problema, que é, se não há tecnologia pronta para fazer reciclagem de peça em fim de vida, o que vamos fazer é dinamizar o negócio da imobiliária, porque quem faz a recolha do lixo vai ter que se tocar. O DIRC dizia numa reunião de um projeto para a criação de hubs de reciclagem. Encomendámos um estudo à McKinsey que nos disse que não precisamos de 5 hubs, nós precisamos de 150 hubs. E eu levantei-me da cadeira, estava na primeira fila como tu. Levantei-me, peguei no microfone e disse: o que nós precisamos é de tecnologia que consiga fazer a reciclagem. Porque não há tecnologia para fazer a reciclagem ainda pronta. Há muita coisa a ser desenvolvida. A Europa está a investir milhões no desenvolvimento de tecnologias para a reciclagem do fim de vida. Não é por ser fim de vida, é porque as peças não foram pensadas para ser recicladas. Não há jeans que não tenha elastano. Basta isto. Não há jeans que não tenha elastano. As vestimentas formais, a maior parte delas são poliéster lã. São misturas. Um blazer pode trazer celulósicos misturados com proteicos misturados com termoplásticos, e isto é um problema. Nós não temos ainda tecnologia fiável para fazer a separação, para fazer o chamado sorting, para desmantelar as peças e depois reciclar para obter fibra nova. Eu acredito particularmente, disse-o ontem, nas tecnologias bioquímicas de reciclagem, que permitirá que com fibras velhas se obtenha fibra virgem. Uma vez que a reciclagem mecânica, que é muito importante neste momento, tem os dias contados. A reciclagem mecânica degrada as fibras. E, portanto, nunca será circular. Nunca poderemos ter a mesma matéria a andar às voltas. Estou quase a terminar. Estão aqui exemplos de países europeus que já implementaram mecanismos de pagamento de ecotaxa. Os Países Baixos acabaram de legislar um maior aperto destas regras, nomeadamente com a obrigação de, dentro do país, com prazos, níveis de reciclagem. Isto é, vai ser obrigatório que determinada percentagem seja reciclada. Ora, muito provavelmente esta responsabilidade vai cair nas marcas. E as marcas vão, obviamente, sacudir a água do capote e dizer: é a indústria que resolve. Temos que estar preparados para isso. O caso da Suécia também, e finalmente o caso da França. Enfim, foram pioneiros, foram à frente. Do meu ponto de vista, o sistema tem alguns problemas e a verdade é que eles ainda estão muito longe de ter recolha
recolha, só estão a financiar a recolha, mas recolha relevante, ainda estão em percentagens muito baixas, abaixo dos 20% dos produtos em fim de vida. Portugal é um país muito pequeno, somos 10 milhões de habitantes, vocês são 22 vezes maiores. Quanto é que vocês acham que 10 milhões de habitantes rejeitam de têxteis por ano? Digam-me um número. Fernando, quantidade de lixo têxtil em Portugal com 10 milhões de habitantes? 5 quilos por habitante. Isso dá 50 milhões de quilos. 220 mil toneladas. Ninguém imagina. São 220 mil toneladas rejeitadas todos os anos em Portugal. Esta é a realidade e é por isso que eu digo que é preciso muito galpão, mas muito galpão para armazenar as peças separadas enquanto não houver tecnologia de facto para fazer a reciclagem. É um desafio tecnológico muito grande que a Europa tem, mas que todo o mundo tem neste momento. Bom, eu espero ter dado uma visão sobre o que é que está a acontecer, sobretudo dar-vos noção da determinação com que o espaço europeu está a lidar com esta questão. Eu há 5 anos não diria que estaríamos neste ponto. Se me perguntarem o que é que vai acontecer com as nossas empresas nos próximos tempos, eu participei diretamente no grupo de trabalho sobre o caminho crítico para a transformação. Tenho estado envolvido na discussão com a Comissão Europeia para o programa de 3 mil milhões de euros para suportar o setor têxtil, o STEP 2030, liderado pelo Dirk. Vai haver muitas dificuldades, nada disto é fácil, algumas coisas não terão uma implementação muito curta, demorará algum tempo, mas o que importa neste palco dizer hoje é isto vai acontecer. Isto vai acontecer na Europa, e se vai acontecer na Europa, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer nos mercados mais avançados do mundo. E o Brasil é, obviamente, um deles. Eu acredito que estamos todos a viver, costumo dizer isso aos meus colegas no Centro Tecnológico. Orgulhem-se, vocês estão a viver uma grande transformação do nosso setor. Daqui a uma década, vamos olhar para trás e não vamos reconhecer aquilo que... Não vamos conseguir perceber a realidade que éramos 10 anos antes, isto é, o ano que estamos a viver de 2023. Espero que isto corresponda a grandes oportunidades para a indústria. Eu acredito que são oportunidades para a indústria, tendo consciência que as oportunidades não se agarram sem dor. E, portanto, vai haver dor, a transformação vai custar muito dinheiro, muito esforço. Estou convencido que o meu país está preparado para isto. Muito obrigado a todos. Uma última palavra para agradecer de novo à Febratex por me convidar. Eu virei sempre, sinto-me em casa. Blumenau é um bocadinho a minha casa, mas outras partes do Brasil também são a minha casa. Sinto-me muito bem e para mim é um gosto poder partilhar convosco aquilo que nós vamos fazendo, o que vamos fazendo também com, talvez, 150 de brasileiros que recebemos todos os anos nas nossas instalações, e é com gosto que partilhamos e mostramos o que andamos a fazer para, enfim, para aumentar as possibilidades que ainda não são muito efetivas, mas que serão no futuro de grande colaboração comercial entre os dois países. Muito obrigado a todos por terem ficado até tão tarde a ouvir. Obrigado, Drax.